Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 5 nos diz o apóstolo Paulo: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando aí estava convosco? O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes de Tessalônica a respeito do período do anticristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, primeiramente, o grande sinal, segundo Jesus, segundo os seus apóstolos, é a apostasia, ou seja, é a negação da fé em Cristo, daqueles que o receberam, daqueles que se tornaram bênção nas mãos de Jesus, nas mãos de Cristo. Em dado momento, eles foram absolvidos por falsos espíritos. Nós temos, por exemplo, na década de 80, 90, nós tínhamos nos Estados Unidos da América do Norte os megas evangelistas. E esses faziam grandes movimentos, grandes movimentações na palavra. Mas em dado momento, um começou a conspirar contra o outro. E em dado momento, todos perderam. Todos sucumbiram. Porque o homem espiritual, ele precisa estar sempre na presença de Deus e na submissão de Deus e na humildade. Cristo, ele foi humilde até a morte. Então, os seus seguidores, eles também terão que ter a humildade. E muitos perderam por causa do dinheiro. E o apóstolo Paulo já escrevia a Timóteo a esse respeito, porque no tempo apostólico também já haviam aqueles que estavam voltados para os interesses pessoais. Haviam aqueles que estavam
abandonando a sua fé em Cristo e sendo absolvidos por espíritos enganadores. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 2, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, o obreiro em Cristo, a conotação que se tem dentro da palavra do Evangelho é de servo e serva. Quando as pessoas se envaidecem e começam a buscar títulos, as pessoas querem títulos, elas não querem mais ser reconhecida como um servo, como uma serva de Cristo. Elas querem títulos. E esses títulos embaraçam. Os negócios dessa vida embaraçam. E muitos já fracassaram em seus ministérios. Ministérios de grandes movimentos. Porque começaram a se embaraçar com as coisas desta vida. Deixaram de militar legitimamente. Veja que o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação a Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Jesus nos alistou, nos escolheu para a guerra. Que guerra é esta? É a guerra espiritual. É a guerra contra Satanás e seus anjos. E todos quantos são manipulados por eles. E é por isto que Jesus declarou aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, vocês não vão fazer absolutamente nada. Isso depois de Jesus ter ressuscitado e estado com eles por cerca de 40 dias. Jesus lhes declarou: dizendo, e disse-lhes, capítulo 1 do livro de Atos, versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, os discípulos não poderiam fazer nada enquanto não fossem revestidos do poder do Espírito Santo para realizar a obra. Isto aconteceu no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desce com uma forma de línguas de fogo sobre aqueles quase 120 discípulos, homens e mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e seus filhos ali estavam, que também foram cheios do Espírito Santo. E a obra de Deus começou ali, e ela tem a sua continuidade até os dias de hoje, porque estamos no período da graça, e esse período da graça, ele se estende até o momento do arrebatamento da igreja, para que todo aquele que ouvir a mensagem do Evangelho e crer e aceitar a obra de Cristo, então será salvo.
Depois do arrebatamento, manifestará então o iníquo, manifestará este que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, que pela apostasia, ou seja, pela negação de Cristo, então entraria o espírito do anticristo. Isto, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o espírito do anticristo é aquele que trama o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes do tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra. As expressões que a Bíblia usa para o anticristo são o homem do pecado e o filho da perdição. Outras expressões usadas na Bíblia são a besta que sobe do mar, a besta cor de escarlate e a besta. 3 nomenclaturas da besta para o anticristo. Porque depois do arrebatamento da igreja, aqueles que não forem arrebatados irão conviver com o anticristo. E aqueles que ainda crerem que ainda haverá oportunidade de salvação, esses irão pagar com a própria vida para não negar o nome de Cristo. Como está acontecendo nos dias de hoje, nos países aí ditos socialistas, em que a fé em Cristo é perseguida, as igrejas são perseguidas, os pastores são presos, os crentes são presos, por causa do quê? Do nome de Cristo. E muitos estão sendo mortos por causa do nome de Cristo, nos dias de hoje. E com a vinda do anticristo, isto será inaceitável, porque haverá uma só religião, ao qual o anticristo estará dominando esta religião. E pelas Escrituras, o judaísmo será preservado, porque haverá uma aliança com o anticristo. Então, nos dias de hoje, muitos querem identificar o anticristo pela escatologia e por deduções de atos de governantes que muitas vezes preenche parte de relato bíblico. Mas isso já vem acontecendo desde o imperador romano, em todas as gerações, sempre alguém está sendo indicado pelo anticristo. Como nos dias de hoje também. Nos dias de hoje, já está havendo as indicações. Por quê? Porque querem, pela escatologia bíblica, querem já apresentar um personagem como o anticristo. Muitos estão aí pela escatologia alegando que o anticristo será do povo do islamismo, do islâmico, visto que existe uma oposição a Israel por herança de Abraão, visto reivindicarem a promessa da descendência.
Os árabes reivindicam por Ismael a herança de Abraão. Mas a herança de Abraão veio por Isaac, para os judeus. Então, por isso, tem esta guerra, digamos, de descendência entre árabes e judeus. Então, não será possível que o anticristo seja do islamismo ou dos árabes. Não há como. Mas o que existe hoje, nos nossos dias? Nós temos um líder jovem que até mesmo os judeus idosos seguem os seus conselhos. Temos da mesma forma, entre os árabes, um líder que para muitos teólogos estão vendo neles o anticristo. Assim como outros, na verdade, esses irão levar judeus e árabes à aliança com o anticristo. Eles não são o anticristo. O anticristo já está no mundo, mas esses não são o anticristo, mas sim irão levar os judeus e os árabes a uma aliança com o anticristo. Assim como, da mesma forma, o ecumenismo religioso da Igreja Romana, que está unindo todas as religiões nos nossos dias, hoje, é que irão fazer aliança com o anticristo. Então, dentro do conceito bíblico, o anticristo deverá ter as características de Jesus, o Messias, para ter aceitação por parte dos judeus. Porque este Messias, que os judeus irão receber, o anticristo no caso, ele vai estar cumprindo algumas profecias, segundo a interpretação dos judeus. E qual é a maior ação do anticristo para com os judeus? Será a paz. Nós vemos aí que Israel fez um momento aí de paz, entre aspas, e aceitando um acordo que não tem lógica, não tem fundamento. Porque aqueles que Israel querem receber de volta, não se tem ainda a informação real que todos estão vivos. E é por isso que eles estão liberando aos poucos, ao passo que Israel está liberando centenas da parte do Hamas. Isso não vai concretizar, porque pela palavra de Deus, Israel vai estar sempre em guerra. Israel vai estar sempre numa situação adversa e que até o mundo se volta contra Israel, como se tem voltado, porque não há a justificativa. Mas é a palavra de Deus que está se cumprindo. Então, o anticristo virá exatamente dar aquilo que Israel tanto anseia, é a paz.
Israel não quer guerra, mas Israel se sente na obrigação de se autodefender, porque se não se defender, será destruído. E pela palavra de Deus, Israel não será destruído, porque é Deus quem está combatendo, porque o Israel que está é um Israel incrédulo, porque rejeitaram o Messias, o Cristo. Mas eles estão num processo de Deus, e muitos estão fazendo uma confusão tremenda entre Israel e igreja. A igreja de Cristo é uma coisa, Israel é outra. Israel está no processo de cumprimento da palavra de Deus, assim como a igreja de Cristo também está num processo de cumprimento das promessas de Cristo para a sua igreja. E qual é a promessa? É o arrebatamento da sua igreja. E muitos estão negando que não vai haver arrebatamento. Muitos estão negando até a existência de Deus, estão negando que não aconteceu o que é relatado na Bíblia. O dilúvio sempre foi questionado, não existiu, não tinha como existir, mas hoje já não se contesta mais. Jó, é impossível ter vivido um homem nas condições que é descrito sobre Jó, mas se esquecem que Jesus confirmou a existência de Jó, e se Jesus confirmou, Jó existiu, e hoje já está comprovado que Jó existiu, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Muitos querem mudar algumas coisas da palavra de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Este é o espírito que leva as pessoas a uma falsa crença, a uma falsa religião. Estes são espíritos enganadores, espírito da mentira. Então, o anticristo deverá atender a alguns pontos das profecias bíblicas para que os judeus o aceitem como Messias. E irá surgir de forma discreta, com aceitação de todas as religiões, com perseguição aos que converterem a Cristo neste período da tribulação. Deverá manter o judaísmo, visto que irá construir o terceiro templo para os judeus. E até o momento dos 3 anos e meio, quando ele vai querer ser adorado como Deus, vai assentar lá no templo, como Deus. E então os judeus vão entender que aquele não é o Messias, mas o Messias é o que foi rejeitado. E então irão se converter os judeus a Cristo. No segundo período da grande tribulação, haverá 140 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que estarão no mundo pregando o Evangelho de Cristo. Haverá muita conversão de Cristo, muita perseguição por parte do anticristo no período da grande tribulação. Quando o apóstolo João contempla aqueles mártires que foram martirizados no período da grande tribulação, e estava lá no altar de Deus, clamando por justiça, mas ainda não era o tempo. A palavra de Deus se cumpre. A idade do anticristo deverá ser relativa quando Jesus começou o seu ministério. Deverá ser eleito. Apocalipse capítulo 17, versículo 11. Apocalipse 17, 11 diz: e a besta que era e já não é, e ela também, o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Havia este 8º reino, se levantará do 7, em que ele estava ligado, e será o 8º único, ou seja, o anticristo.
ele se levantará dos reinos mundanos. Então, todo o anticristo está sendo apresentado, não tem fundamento teológico, não tem fundamento na escatologia, não tem fundamento, porque o anticristo será dessa maneira, dessa forma. Ele vai aparecer de uma forma assim como Cristo apareceu, e com o andamento é que vai sendo apresentado, e será então um líder mundial, porque desses 7 reinos, ele será o único. Está aqui escrito em Apocalipse 17, 11, este é o anticristo. De onde ele vai sair? Do meio mundano. Mundano. É isso que a palavra de Deus está declarando. E nós temos que crer na palavra de Deus. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nesta hora a tua bênção, a tua visitação, o teu tocar por sobre cada coração, por sobre cada vida, por sobre cada entendimento. Ó meu Deus, ó meu Senhor, que possam se voltar para ti, Senhor Jesus, para a tua palavra, para o teu evangelho, aqueles, ó Deus, que estão caminhando com espíritos da mentira, com espíritos enganadores, que sejam despertados, tocados, para se voltarem para ti, para que tenham a esperança da salvação, da vida eterna, que é em Cristo Jesus. Quebra as barreiras, quebra os empecilhos, no teu santo nome, que eu repreendo e desfaço todo o espírito da incredulidade, todo o espírito da amarração, que advém contra essas mentes, contra essas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Receba a bênção, receba a libertação, receba a vitória, receba o despertamento para a salvação das suas almas, pelo nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil, e você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença, e também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade, nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.